Bom, nós vimos agora há pouco com o pastor Aloísio o que nós somos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, amados de Deus. Ponto. Quando é que você se torna filho? Quando você crê na obra do Calvário. Quando você crê no perdão de Jesus Cristo, o perdão de Deus na obra do Calvário. Quando você crê nisso, você se torna filho. E aí você passa a fazer parte da família divina. Então nós somos uma família. Nós jejuamos e ensinamos isso durante 21 dias, nós ministramos isso. Mas nós falamos também, uma família, uma missão. Então, agora filho, o que é que nós vamos fazer? Sabe, certa vez, no início da igreja primitiva, lá quando o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecostes, a palavra de Deus diz que Pedro pregou. E mais ou menos 3.000 pessoas se converteram. E assim que eles se converteram, eles perguntaram para os apóstolos: e agora? O que faremos? Agora que somos convertidos, nós não temos que fazer força para ser filho de Deus, nós não temos que entrar num processo para sermos filhos de Deus, nós já somos filhos de Deus. E agora, como filho de Deus, o que é que nós vamos fazer? No que é que nós vamos estar envolvidos? Eu quero compartilhar com você justamente isso. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou compartilhar com você, porque daqui a pouco eu vou fazer um desafio, vou fazer um apelo, e você precisa ouvir o que eu estou falando para saber se você vai fazer parte disso ou não. E pode ter certeza, isso vai fazer uma mudança na sua vida poderosa, extraordinária. Mas você precisa ter entendimento, ouvir e se posicionar da forma adequada. Abra sua Bíblia em Neemias. Carregar a Bíblia é importante. Você viu o pastor Luiz precisou de uma Bíblia aqui? A minha estava a postos. Espero que a sua esteja também. Então, Neemias capítulo 6, verso 3. Olha o que a palavra de Deus diz. Neemias 6, verso 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra. Fala para o irmão que está do seu lado: grande obra. Fala para quem está do outro lado: grande obra. Cutuque quem está à frente, fala assim: grande obra. Olha para trás e fala: grande obra. E ele continua falando: de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Então aqui é Neemias. Neemias estava falando, recebeu um convite de fazer uma reunião, de fazer um churrasco, de sair, de se divertir, de se distrair. E aí ele manda uma resposta, e ele fala o seguinte: por que é que eu vou parar essa grande obra que eu estou fazendo para me envolver com vocês? Não vou. Mas para entender isso que Neemias estava falando, nós precisamos conhecer o antes. E deixa eu explicar para você. Neemias viveu na época que o povo de Israel foi exilado, eles estavam no cativeiro. E por que eles foram para o cativeiro? Porque Deus tirou eles de um cativeiro chamado Egito, levou eles para a terra de Canaã, deu aquela terra para eles, eles entraram na terra, possuíram a terra, e Deus falou: olha, Canaã não se vive da forma como se vivia no Egito. Então veja, a vida cristã para a qual Deus te chamou, não é para você continuar vivendo como você estava. Acontece que Deus não entrou no seu barco para melhorar a sua vida quando você aceitou Jesus Cristo. Deus te chamou para o barco dele. Deus te chamou para uma nova vida. E Deus falou isso para o povo de Israel: vocês vão entrar em Canaã, e lá é uma parceria comigo. Lá eu tenho um propósito, lá eu tenho uma forma de viver, e que vocês devem aprender essa forma. E se vocês viverem assim, vocês vão prosperar. E o povo entrou. Anos eles viveram dessa forma. Mas aí levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. E aí começou a se afastar de Deus. E Deus falando: não faça isso. Não misture a sua vida hoje com a sua vida atrás. Mas o povo não ouviu. E Deus falou: se isso continuar acontecendo, vocês acabam se tornando escravos novamente. Eles não ouviram, e aconteceu o que Deus disse. Eles se tornaram escravos de Nabucodonosor. O rei da Babilônia entrou em Judá, destruiu Judá, todo o país, e destruiu Jerusalém, destruiu os muros e destruiu o templo, e eles foram levados cativos. Mas só que Jeremias, que vivia nesse tempo, ele disse o seguinte, falou: olha, o cativeiro vai acontecer, mas vai durar 70 anos, depois de 70 anos Deus vai nos restaurar. E passados 70 anos, então é a história de Neemias. Neemias então viveu no cativeiro, estava vivendo ali no final do cativeiro.
E aí o que aconteceu? Terminado o tempo, Deus novamente libertou. Então veja, o que eu estou te contando aqui é um fato histórico. Isso aconteceu de verdade. Mas isso é também um símbolo para a sua vida e para a minha vida. Isso aqui representa verdades para você e para mim. Representa a sua vida e representa a minha vida hoje. E aí eu quero pegar isso como exemplo para mim e para você. Então olha o que aconteceu. Quando Deus terminou o tempo do cativeiro e restaurou, Zorobabel foi a pessoa que foi para Jerusalém, e chegado lá o templo estava destruído. E aí ele trabalhou mais Esdras e refizeram o templo. Isso durou, sei lá, acho que uns 20 anos, e eles construíram o templo. E aí depois de construído o templo, olha o que é que aconteceu. Neemias estava lá como um dos exilados, e é importante falar qual era a função de Neemias. Neemias estava em Babilônia, mas ele não era uma pessoa que não tinha um emprego, que não tinha uma empresa, que não tinha uma carreira profissional. Neemias era uma das pessoas mais importantes do reino da Babilônia. Uma das pessoas que o rei tinha mais confiança. Quem era Neemias? Neemias era copeiro do rei. Para você entender a importância dessa pessoa naquele tempo, o copeiro era aquele que bebia o vinho antes que o rei bebesse. Porque se porventura tivesse veneno no vinho, quem morria era o copeiro. Então ele tomava o vinho antes, e aí falava: não morri, então rei, você pode beber. Ele comia a comida antes, falava: rei, não tem problema nessa comida, porque eu comi, não me fez mal, então o senhor pode comer. Então veja, se alguém quisesse matar o rei, Neemias, o copeiro, era o caminho mais fácil. Porque se o copeiro colocasse veneno e desse para o rei, ele tomaria. Olha o tamanho da confiança da função de Neemias no reino. Então ele era alguém que vivia assim, era extremamente confiável, era alguém que era próspero, era alguém que não tinha necessidade, que não vivia numa miséria, que estava vivendo a sua vida muito bem. Esse era Neemias. E aí o que estava acontecendo enquanto Neemias estava ali vivendo? Neemias, Jerusalém estava sendo restaurado, e começou a ser restaurado pelo templo. Mas aí Neemias está lá um dia, e olha o que acontece. Volta aí agora no livro de Neemias, capítulo 1, a partir do verso 2. Olha o que acontece. Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se achavam lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então, qual foi a notícia que Neemias recebeu? Olha, Neemias, o templo foi restaurado, mas a cidade vive miséria, porque os muros da cidade foram destruídos. Os muros foram queimados. E os inimigos, o que é que eles fazem? Tem templo, mas eles entram na cidade, destroem tudo e saem, porque não tem muros. Então o povo que está lá está vivendo em grande miséria. Agora veja, essa miséria que o povo estava vivendo em Jerusalém era completamente diferente da vida de Neemias. E Neemias ouviu isso. Neemias podia ter ouvido isso e falar: cada um faz sua escolha, cada um tem o seu propósito, cada um vai ter aquilo que merece diante do Senhor. Eles ficaram lá, não deviam ter ficado, deviam ter vindo para cá, mas ficaram, mas não. Olha o que aconteceu com Neemias quando ele ouviu essa notícia. Está aqui no verso 4. Tendo eu ouvido essas palavras, Neemias falando, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ou seja, a notícia de que Jerusalém estava vivendo a miséria afetou Neemias, tocou a vida dele. E ele, vendo aquela situação, ele chorou, ele se quebrantou, ele viu e pensou: não é isso para o qual Deus nos chamou. E por que é que o povo de Deus está vivendo assim? E aí ele começou a jejuar e orar por isso. Veja, aquilo não era a vida dele, ele não vivia nada daquela miséria, mas ele estava vendo a miséria. Então, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui aconteceu de fato, mas isso também é um símbolo. Quando a Bíblia fala de restaurar o templo, é o que o pastor Aloysio ministrou aqui toda manhã para você. Restaurar o templo é restaurar o seu relacionamento com Deus.
Então a obra do Calvário restaurou o seu relacionamento com Deus. A obra do Calvário te tornou filho. Você agora tem um relacionamento direto com o Senhor. Não tem nada que você possa fazer a mais ou a menos para que Deus te ame mais ou menos. Deus te ama profundamente porque você agora é filho. Restaurar o templo é restaurar o seu relacionamento com Deus. Restaurar o templo é que agora o véu está rasgado, você tem acesso, você pode chegar até o Senhor, você pode orar, Deus te ouve, Deus conversa com você, Deus tem comunhão com você, Deus te abençoa. Isso é restaurar o templo. Mas o que é que não tinha sido restaurado ainda nesses dias? Os muros. E os muros é o quê? Os muros apontam para a proteção. Naquela época, cidade que não tinha muro era uma cidade assolada. Lembra que quando o povo foi entrar na terra de Canaã, era terra de gigantes, cidades fortificadas, cidades que tinham muros. E para tomar uma cidade que tem muro é muito difícil, é muito complicado. A cidade prospera, mas Jerusalém não tinha os muros. Se o templo aponta para o seu relacionamento com Deus, os muros apontam para quê? Então veja, os muros protegem o templo. Então eu vou te falar o que aponta os muros. Os muros apontam para a igreja. E deixa eu te explicar isso. Eu e você temos o nosso relacionamento individual com Deus, mas a igreja protege a sua vida com Deus. Quando eu e você estamos inseridos na igreja, nós desenvolvemos, nós somos animados, nós somos alimentados, nós somos fortalecidos, nós somos discipulados, nós estamos envolvidos numa missão comum. Isso protege o templo. Eu vou te falar uma coisa: quando os muros estão derrubados, significa que a igreja, ela não está restaurada. E se a igreja não está restaurada, os inimigos entram. Por quê? Olha o que Jesus diz: as portas do inferno não vão prevalecer contra quem? Contra você? Não, contra a igreja. Então veja, é a igreja que protege, é a igreja que avança. Então os muros apontam para a igreja. Então veja, ainda que o templo estava restaurado, eles viviam em miséria porque a igreja não estava restaurada. Você sabe que, lendo a palavra de Deus, a igreja mais prevalecente que nós temos notícia é a igreja primitiva. A igreja primitiva, então, era uma igreja prevalecente. Era uma igreja que o poder de Deus manifestava. Era uma igreja que as pessoas eram alimentadas. Era uma igreja que, em 300 anos, conquistou o maior império que já passou pela face da terra, que foi o Império Romano. Porque era uma igreja prevalecente. Era uma igreja onde o templo foi restaurado, o relacionamento de cada um individual com Deus foi restaurado. Agora todos tinham acesso, e a igreja, como equipe, como corpo, como família, funcionava. E por isso a igreja crescia, por isso a igreja avançava, por isso as pessoas que faziam parte do corpo de Cristo prosperavam, porque a igreja estava caminhando. Então veja, nós vimos isso nos 21 dias de jejum. Eu estou trazendo isso para o dia a dia. Agora veja, Neemias, ele ficou muito impactado com a miséria com que o povo estava vivendo. E eu te pergunto uma coisa: qual é a miséria hoje? O que é que hoje, se você olhar, será que existe alguma miséria à minha volta ou à sua volta? Será que existe alguma coisa que nós podemos chamar de miséria? Isso eu estou falando no âmbito da igreja. E no âmbito da igreja eu não estou falando dentro do prédio. Estou falando do corpo de Cristo. Deixa eu te dar alguns exemplos. A igreja primitiva, se você ler o que acontecia, eram muitos milagres que aconteciam. Quando você tem uma igreja onde não tem muitos milagres, o que acontece? Está vivendo uma miséria de milagres, uma miséria espiritual. Por quê? O poder de Deus não está manifesto. Quer ver, só para ter uma ideia, quantos aqui estão esperando o milagre de Deus? Levanta a mão, levanta sua mão. Olha aí, milhares de pessoas estão esperando o milagre. E eu te pergunto, por que ainda não aconteceu? Porque nós estamos vivendo uma miséria de milagres. Porque os milagres deveriam estar acontecendo. Então veja, isso é miséria? É miséria. Então deixa eu te dar mais alguns exemplos de miséria. Quando hoje, em muitos púlpitos é pregado que um vencedor é aquele que é rico, aquele que é próspero. Muitas igrejas vivem em função disso. Então o que eles estão fazendo? Pegou o sacrifício de Jesus, a obra do Calvário, reduziu ela a dinheiro.
Ou seja, a obra do Calvário é para produzir riqueza natural. Isso é uma miséria de vida cristã. Isso é uma miséria de corpo de Cristo e de família de Deus, vivendo em função de coisas materiais. Aí você fala, ainda bem que está longe. Não, vamos ver uma coisa. Dos seus alvos para esse ano, dá uma lida nos seus alvos e eles estão focando em quê? O que é que são os seus alvos? Os irmãos eu acho que não sabem, mas eu tenho uma live 7 horas da manhã, de segunda a sexta, todo dia eu estou lá ministrando. Nós somos em torno aí de umas 20 mil pessoas. Tem mais ou menos 400 pessoas lá comigo na live orando. E eu fico pensando, cadê as outras, meu Deus do céu? E essas 400, elas fazem pedidos. E os pedidos quase sempre são: ó Deus, preciso de um emprego. Ó Deus, preciso casar. Ó Deus, restaura o meu casamento. Eu olho isso, eu oro por isso, eu abençoo, libero diante de Deus isso, porque eu sou um dispenseiro da graça de Deus. Isso faz parte da minha função e vou fazer isso sempre. Mas eu fico pensando, cadê o alvo de que Deus me deu um dom espiritual? Deus, eu quero mais uma revelação. Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor. Deus, eu quero ganhar mais a cidade que eu moro. Eu quero ganhar a empresa que eu trabalho. Eu quero ganhar a escola que eu estudo. Cadê esses alvos? Então, ou seja, os alvos estão aqui. Eu falo para você o seguinte: vê na igreja primitiva os pedidos que eles faziam a Deus. Tem uma passagem que diz o seguinte: Pedro e João foram presos por conta do testemunho de Jesus. Depois soltaram eles apanharam por conta disso. E aí eles foram fazer uma oração, reuniu toda a igreja. Qual foi a oração de Pedro junto com os apóstolos? Senhor, nós estamos aqui para pregar o evangelho, mas as pessoas se levantaram contra nós. Então manifesta poder, manifesta milagres, nos fortaleça a continuar firmes pregando o evangelho, independente do que aconteça conosco. Essa foi a oração. Ou seja, era uma igreja primitiva que estava ligado onde Paulo diz: agora que vocês se converteram, pense e busque as coisas lá do alto. Então, quando eu e você, como igreja, estamos vivendo, pensando e desejando as coisas daqui, isso é miséria espiritual. Não é pecado, como o pastor Luiz disse, mas é uma miséria espiritual, porque tem coisas mais elevadas, coisas mais importantes para a minha vida e para a sua vida e para a eternidade, para buscarmos. Isso não está acontecendo. Isso é miséria. Deixa eu te falar outra miséria. O pastor Luiz aqui estava ministrando. Nós ministramos a graça de Deus, porque todos os nossos pecados estão perdoados. Mas tem gente que reduz a graça de Deus em provisão para pecar. Tem gente que fala: bom, já que os meus pecados estão todos perdoados, então eu posso pecar. Isso é viver numa miséria, porque nós fomos já libertos do pecado, nós fomos libertos desse pecado para viver uma vida de santidade. Como que é que nós vamos viver no pecado? Então quer dizer, Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu pudesse viver uma vida de pecado? Meu Deus do céu, Jesus morreu na cruz do Calvário para me libertar do pecado. Quem vive assim vive numa miséria. Deixa eu te dar mais um exemplo. Eu fico muito indignado. Amanhã nós continuamos a nossa conferência com os jovens. Amém, jovens? Amém? Agora olha aqui. Mas eu fico muito indignado de ver os nossos jovens, quando passam na universidade, por falta de identidade, eles se dobram diante das doutrinas do inferno ensinadas na universidade. Desviam. Deixa de acreditar no Senhor, porque não tem uma identidade formada. Então, quando alguém está vivendo a vida cristã sem uma identidade formada, isso é uma miséria espiritual. É o que o pastor Luiz pregou aqui. Tem pessoas que ainda vivem debaixo da condenação, ainda vivem se esforçando para se tornarem filhos de Deus. Isso é uma miséria espiritual. Então isso é miséria. Agora eu te falo o seguinte: quando você ouve e vê isso, você já viu a quantidade de pessoas frustradas dentro da igreja? Por que as pessoas estão frustradas dentro da igreja? Porque elas vieram para a igreja pensando que Deus vai dar um emprego, que Deus vai dar um carro, que Deus vai dar uma casa, que Deus vai restaurar um casamento, que Deus vai fazer uma cura de uma doença na vida dele ou dela. E aí o que acontece? Quando isso não acontece, fica frustrado. Ou seja, reduziu a vida cristã a isso. Isso é miséria espiritual. Quantas pessoas... Isso não sou eu quem diz, é o IBGE, um órgão do governo que diz: o maior crescimento no meio dos evangélicos são dos desigrejados. O que são os desigrejados? Filhos de Deus
que como filho pródigo, pegou a herança e foi para o mundo, foi viver o mundo de forma dissoluta. Então ele não quer mais envolver com a igreja, não quer mais conectar na igreja, e esse é o número que mais cresce. Quando eu olho isso, isso é uma miséria espiritual, porque a pessoa não entendeu o que é a igreja, não entendeu o que é vida cristã, e agora está combatendo a igreja. O pastor Luiz disse aqui, né, tem um pastor aí xingando, falando palavrão no tocante, esse pastor não entendeu que nós somos parte da mesma família, que nós somos, que todos nós cremos em Jesus Cristo, somos filhos de Deus. Ele tem que brigar com o mundo, não é com a igreja, mas está brigando com a igreja. Isso é o que? Miséria espiritual. Agora eu te falo o seguinte, quando Neemias viu e ficou sabendo que o povo estava vivendo uma miséria, tocou a vida dele, mexeu com ele, ele resolveu jejuar e orar por isso, ele foi tocado. E eu quero te perguntar o seguinte, quando você vê essas misérias espirituais, o que é que acontece na sua vida? Isso toca, isso mexe, isso gera alguma coisa, gera algum clamor na sua vida, ou só toca a sua vida quando alguma coisa que tem a ver com você especificamente? Porque veja, a miséria não era sobre Neemias, Neemias ia muito bem, a miséria era sobre o povo de Deus. Mas ao ver o povo de Deus dessa forma, ele ficou tremendamente tocado. E aí o que aconteceu? Neemias orou a Deus e falou para Deus. Se você ler a história, você vai entender que o que eu estou falando agora é verdade. Não com essas palavras que eu vou dizer, vou pôr um pouco mais de cor. Então Neemias chegou para Deus e falou: olha Deus, olha o que está acontecendo. Eu estou aqui bem, mas olha a tua igreja, olha o teu povo, eles estão lá na miséria. E Deus, eu preciso fazer algo, eu vou fazer algo, eu quero fazer algo. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Eu agora não vivo mais a vida que eu vivia. Eu agora, meu pensamento e o que eu estou buscando é outra coisa. Eu agora sou de outro reino. Eu agora sou estrangeiro nessa terra. Eu agora não posso ver a minha família vivendo na miséria. Eu quero fazer algo. Essa foi mais ou menos a conversa de Neemias com Deus. E o que Deus falou para Neemias? Então vai lá restaurar os muros. Mas Neemias era copeiro do rei. O rei tinha que liberar Neemias. Neemias precisava de recurso e Neemias precisava de ajuda para isso. E aí começa o processo na vida de Neemias. Mas então veja, qual foi o pontapé inicial quando Neemias viu a miséria? Eu vou te falar uma coisa. Se você vê os seus parentes, os seus amigos que ainda não aceitaram Jesus, estão indo para o inferno, isso não te toca, tem algum problema. Se você vê o seu casamento que não avança e acha que isso é assim mesmo, e ao invés de restaurar, está pensando em separar, isso é uma miséria. Se você está liderando uma célula e ela não multiplica, e você está satisfeito com isso, isso é uma miséria. Então isso toca ou não toca a sua vida? Olha, irmãos, eu louvo a Deus por todos que estão aqui, graças a Deus por isso. Mas você sabe que nós temos um outro tanto de pessoas dessas que faz parte dessa família e não está aqui? Eu louvo a Deus, mas a hora que eu entrei aqui, agradeci o Senhor e falei: Senhor, mas o próximo ano nós vamos precisar de um lugar maior, porque os outros que não vierem, virão em nome de Jesus. Então, se as coisas que acontecem no reino de Deus não afetam a sua vida, tem algum problema. Afetou Neemias. E aí deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma história. Você lê a história aí na escola, então você vê sobre aí pessoas que fizeram diferença, para pior ou para melhor. Então você vê um maluco igual o Hitler, que quase destruiu o mundo inteiro, mas fez história, ruim, mas fez uma história. A primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, né, eu fui em Washington, e lá tem um pouco da história dos americanos. E eu estava vendo lá e vendo a história. E aí eu entendi por que aquele povo é tão próspero e cresceu tanto. Porque no fundamento daquela nação tem homens de Deus, que oraram por aquela nação, que lideraram aquela nação com a palavra de Deus. E eu falei: puxa vida, lá no Brasil eu não conheço ninguém da história natural do Brasil que tenha buscado a Deus e tenha feito algo. Se tem, eu não conheço. E aí fiquei pensando em tudo. Então veja, existe uma história natural.
Mas deixa eu te falar uma coisa, existe uma história do reino de Deus. A história do reino de Deus está aqui, na Bíblia. Você vê homens e mulheres que não eram nada na história natural, mas por causa de um posicionamento, por se importar com o reino de Deus, entraram na história do reino de Deus. Eles não eram nada, mas de repente passaram a ser algo no reino de Deus. Então eles faziam parte, nem da história natural eles faziam parte, mas depois entraram na história do reino de Deus. Neemias foi um. Neemias poderia ser só mais uma pessoa que prosperou, um servo de Deus que prosperou e terminou sua vida bem, mas não, ele quis entrar na história do reino de Deus, e foi o posicionamento dele que o pôs na história do reino de Deus. Você vê uma mulher samaritana, que nós nem sabemos o nome dela. Quem é essa mulher? É alguém insignificante na história natural, mas na história do reino de Deus, ela fez parte, porque ela se posicionou. E eu pergunto para você, você quer fazer parte da história? E se quer fazer parte da história, de qual história você quer fazer parte? Do mundo ou do reino de Deus? Eu não sei no tocante a você, mas eu sempre falo para Deus, eu não nasci para não fazer parte da história. Eu nasci para fazer diferença. Eu quero ser um homem de Deus que faz diferença. Ensinei isso para meus filhos, eu junto com a minha esposa, tentamos fazer diferença. Ensino isso para a minha equipe, precisamos fazer a diferença. Por quê? Fazemos parte do reino de Deus, e eu não quero ser só mais um no reino de Deus. Eu quero ser alguém que faça história. Neemias resolveu fazer parte da história. Quando ele viu os muros destruídos e o povo na miséria, o que ele falou? Eu quero fazer parte da história. E Deus falou, então entra. Vai, restaura esses muros. E aí o que acontece com Neemias? Ele vem e fala com o rei. Irmãos, deixar a função de copeiro do rei era pedir para ser degolado. Por que é que o copeiro, que está na função mais elevada, mais importante, de maior confiança, agora não quer fazer mais parte? Deve ter algum plano contra o rei, ia ser morto imediatamente. Ele conhece os segredos do rei, está lá, conhece tudo. E aí ele temeu, mas aí Deus estava com ele porque ele se posicionou. E eu vou te falar uma coisa, quando você é tocado, vendo o que está acontecendo e que não deveria estar acontecendo, e aí você se posiciona, pode ter certeza absoluta, algo na sua vida vai mudar completamente. Se você olhar a história dos homens de Deus, das mulheres de Deus na Bíblia, a vida deles mudaram radicalmente quando eles se posicionaram e disseram, eu quero fazer parte disso. E Neemias falou com o rei, e o rei, de uma forma milagrosa, liberou. Mas o rei falou para ele, olha, vou te dar também um material que você precisa, vou te dar os recursos que você precisa, vou te dar pessoas que você precisa, vou te dar autorização, e pode ir para ajudar, trabalhar, porque eu estou autorizando, e vai ser bênção. E aí o que aconteceu? Neemias vai. Neemias pega os recursos, pega a carta do rei e chega lá no lugar. E quando ele chegou lá, a Bíblia diz que ele entrou. Eu vou te contar a história, que meu tempo, o tempo aqui é uma preciosidade, tenho que usar bastante. Então eu te conto a história, mas está escrito aqui. Neemias chegou em Jerusalém, e a hora que ele viu aquela destruição, ele chorou mais ainda, porque ele ouviu falar, agora ele estava enxergando, agora ele estava vendo. E aí ele olhou, chorou, não contou para ninguém o que ele vinha fazendo. Depois de uns 3 dias, aí ele reuniu o povo de Jerusalém. Ele reuniu aqueles que estavam na miséria. E sabe o que Neemias disse? Ele falou o seguinte, olha, vocês estão vivendo uma miséria, e vocês não se importam com isso? Você é um homem de Deus e o seu casamento não vale nada, e você está aceitando isso? Você está liderando uma célula, tem mais de 1 ano, ela não multiplicou, e você continua aceitando isso? Você é um homem de Deus, carrega o Espírito Santo, cheio de milagres e de dons, e as pessoas estão doentes, e você ora, e as pessoas não são curadas, e você aceita isso? Você aceita que o irmão fez algo contra você, e você carrega uma mágoa há não sei quantos anos, e você aceita isso? Você trabalha, mas não tem dinheiro para pagar nem suas contas, e você aceita isso? Você abriu uma empresa e ela não cresceu, ela não avançou, e você aceita isso?
Foi isso que Neemias falou para os moradores de Jerusalém. Você é pastor de uma igreja e ela não cresce, e você aceita isso? Ou seja, você está vivendo a miséria, não percebeu e ainda aceita viver na miséria, sendo que Deus é o dono do ouro e da prata, sendo que Deus tem... Quando eu olho casamentos onde não tem prazer, não tem alegria, não tem satisfação, eu falo, como que ele aceita isso? Sendo que casamento é para prazer, é para alegria, é para satisfação. Eu sempre olho para minha esposa e falo, eu não aceito o nosso casamento não ter alegria, não ter prazer, não ter satisfação. Porque essas coisas vêm, mas eu rejeito essa para minha esposa. Eu e você temos que rejeitar isso. Não podemos aceitar isso na nossa vida, porque Deus tem mais do que isso para mim e para você. Deus tem mais do que você. O pastor Renato estava aqui falando sobre os empresários e tudo. Tem gente que quer permanecer como empregado. Não tem nenhum problema, isso não é pecaminoso. Mas quando você decide ser empregado, sabe o que você fez? Você pegou uma tampa e pôs na sua cabeça. Porque como empregado você tem limite para crescer. Como empregado, você vai depender de alguém lá decidir o seu salário. Agora, como empresário, não tem limite para você crescer. Mas aí você, por não conhecer o Senhor, por ser acostumado com a miséria, você prefere o quê? Uma segurança que não existe sendo empregado. Quantas pessoas estão estudando para se tornar funcionário público? Para quê? Para ter segurança. Mas eu quero te falar, a sua segurança é o Senhor. Não põe uma tampa na sua cabeça. Ah, pastor, como que eu vou começar uma empresa? Ué, confia no Senhor e vai, não viva na miséria, porque Deus não tem miséria para você. Você acha que Deus te chamou para atormentar a sua vida? Você acha que Deus te chamou para que você fique passando fome, necessidade, desejando comprar uma coisa e outra e não poder? Não! Ele é o dono do ouro e da prata, Deus vai te prosperar. Neemias falou isso para o povo de Jerusalém. Ele chegou e perguntou, eu não estou morando em Jerusalém, eu estou vivendo uma vida boa lá, mas eu me incomodei de vocês estarem na miséria, e vocês não. Vocês não se incomodam de viver assim? Bom, quando Neemias falou isso, ele disse isso e falou, olha, eu lá na Babilônia, eu estava lá, quando eu ouvi falar essa miséria que vocês estão vivendo, e eu agora vim em loco, eu me desesperei, eu busquei a Deus, eu chorei, e Deus falou, vai, e eu conversei com o rei, ele liberou, me deu um recurso, e eu estou aqui para restaurar esses muros, porque a hora que restaurar esses muros, os inimigos não entram, e a miséria vai embora. A hora que a igreja é uma igreja prevalecente, uma igreja profética, uma igreja que ministra a graça, o evangelho da graça de Deus, tirando a condenação, tirando a religiosidade da vida das pessoas, aí você prospera. Porque você não está carregando o fardo da condenação, você não está carregando o fardo do pode, não pode, você agora sabe quem você é e está envolvido com aquilo que Deus está envolvido. E aí você prospera, aí você cresce, e aí você tem paz, aí você tem alegria, aí você tem prazer. A hora que ele contou isso para o povo, o que aconteceu? Animou, tocou o coração do povo, porque ele mesmo estava tocado. E aí você não passa as palavras, mas você passa o espírito com que você fala as palavras. Aquele povo ouvindo agora Neemias, eles falam, puxa vida, é mesmo, olha a situação. E Neemias falou, vamos reconstruir os muros. Vamos edificar a igreja. Vamos orar para que os milagres aconteçam, para que os milhares se convertam, para que as centenas de milhões também se convertam. Vamos orar. Vamos ministrar, vamos fluir poder, vamos buscar os dons do Espírito Santo, para que os milagres venham, para que a vida flua, e as pessoas se convertam, se dobrem diante do Senhor, os casamentos sejam restaurados, as pessoas sejam curadas, e as igrejas cresçam, e as células se multipliquem. Vamos fazer isso! E aquele povo falou assim, ótimo, vamos fazer isso. Nós estamos com você, Neemias. Então, deixa eu te falar uma coisa, Neemias tinha um encargo. Neemias foi tocado pela miséria do que ele estava vendo, porque ele tinha um coração para Deus, porque ele era um homem de Deus, porque ele sabia quem era, ele sabia que veio, ele sabia que tinha um propósito, ele sabia que Deus tinha mais do que aquilo que o povo estava desfrutando. E aí ele se animou. Então, para restaurar os muros e para que a igreja seja uma igreja prevalecente, primeiro é preciso ter uma pessoa que se importa, alguém que se importa. Pergunta para o seu irmão, você se importa?
Pergunta para o outro do outro lado: você se importa? Pergunta para quem está atrás: você se importa? Pergunta em quem está à frente: você se importa? Se dentro da igreja não tiver pessoas que se importam, a igreja vai viver uma miséria. Mas uma pessoa que se importa, ela gera uma equipe que se importa. Ela gera essa equipe. E eu pergunto para você que está liderando: a sua célula se importa? Ou a sua célula é clube das baratinhas? Deixa eu te perguntar. Todas as vezes que nós começamos uma célula, a gente já define a data da multiplicação. Quando chega na data da multiplicação e não multiplica, o que é que você faz? Faz uma festa para comemorar mais um ano da célula? Ou você promove um jejum como Neemias para chorar e buscar de Deus para saber por que não multiplicamos? Quando nós fazemos um encontro, a sua célula manda pessoas, e quando não vai ninguém, o que é que acontece com a célula? Porque se a célula se preocupa, ela inteira vai fazer um encontro, para ter mais de Deus, para fluir mais de Deus, porque aí eles vão testemunhar, vão evangelizar, e aí o próximo encontro vai ter muita gente para enviar. Porque se importa. Ou você se importa tão somente com a sua vida. Ou você está preocupado e aquilo que toca a sua vida é só a sua saúde, a sua prosperidade, a sua felicidade. E o que acontece com o restante? Nós fizemos um jejum. Qual era o tema? Uma família, uma missão. Quando alguém está pensando só nele, ele não entendeu o que é uma família. Mas Deus te incluiu na família divina. Nós agora somos uma única família. Eu não sei quanto a sua família, mas eu tenho 2 filhos, tenho 7 netos. Eu me importo com os meus 2 filhos. Eu me importo com meus 7 netos. Eu me importo com a minha mãe, com a minha sogra, meu pai já falecido, meu sogro também. Eu me importo com as minhas irmãs, tem mais 3 irmãs de carne. Tem mais 4 cunhados, eu me importo com eles, porque é família. Mas eu me importo também com a igreja, com a equipe que eu estou junto. Eu me importo se um supervisor está crescendo ou não, se a igreja dele avança ou não. E quando eu estou vendo ele, que ele está buscando outra coisa, que não seja o reino, está pensando e buscando as coisas lá do alto, eu me importo. Mas eu quero saber você. Você se importa? A sua equipe se importa com a igreja? De vez em quando eu ouço na live, alguém manda para mim lá no direct, no pessoal, fala: pastor, eu estou orando pela minha igreja, mas não está acontecendo vida, não está fluindo vida. Eu, quando vejo esse tipo de pedido, eu dou um glória a Deus, porque tem alguém que se importa dentro daquela igreja. E por a oração daquela pessoa, pode ter certeza, essa igreja vai avançar, porque tem alguém que se importa lá dentro. Tem alguém que está conectado no reino de Deus. Tem alguém que entrou. Aqui nós não temos nenhuma foto, né, da capa do livro do nosso jejum. Ele entrou na carreira proposta. Ele está olhando para Jesus. O que passou, passou. Ele não faz mais parte. O mundo, como diz Paulo, está crucificado para ele e ele para o mundo. Pergunta para o seu irmão: o mundo está crucificado para você? Pergunta para ele: e você para o mundo? Quando o mundo está crucificado para você e você para o mundo, significa que não tem conexão zero. Deixa eu te explicar algo aqui para você entender. Você sabe que o primeiro rei de Israel não foi Davi, Davi foi o segundo. O primeiro foi Saul. E Saul, sabe quando é que Deus tirou ele, que quando Deus rejeitou ele como rei? Vou te falar aqui o que aconteceu. Deus falou para Saul assim: olha, lá da época de Moisés, 400 anos antes, eu fiz uma promessa, que eu iria riscar
a memória de Amaleque da face da terra. Então agora, Saul, que você é rei, que você tem um exército, você vai lá, vai guerrear contra Amaleque e você vai destruir tudo, matar tudo, inclusive os animais. E Saul foi. E ele teve vitória. Por quê? Porque estava em cima de uma palavra de Deus. E aí Samuel, que era o profeta da época, foi. Saul voltou da guerra. E aí Samuel perguntou para Saul: Saul, fez o que Deus falou? Ele falou: fiz tudo como a palavra de Deus. E aí Samuel falou: mas eu estou ouvindo um mugido. De que é isso? Que era para matar tudo? Você trouxe boi, você trouxe cabra, você trouxe ovelha, você trouxe tudo. Por quê? Olha o que Saul falou: olha, Samuel, essas vacas são muito gordas, essas vacas são muito bonitas, essas ovelhas são poderosas, extraordinárias. Eu trouxe para sacrificar o teu Deus. Agora veja, vê se alguém tem condições de passar a perna, ludibriar e manipular um profeta. Pois Saul estava tentando fazer isso com Samuel. Aí Samuel virou para ele e falou assim: olha, rapaz, você é muito esperto, né? Você não cumpriu a palavra de Deus. Pois eu vou te falar uma coisa: você é um preposto de Deus como rei, devia cumprir a palavra de Deus. Como você não quer, Deus tirou você do reino agora e vai dar para um outro que vai fazer o que ele quer. Aí a hora que Samuel falou isso para Saul, aí Saul falou: você está certo, eu pequei. Acontece o seguinte, o povo pediu, eu também vi que era gordo, nós podíamos fazer um churrasco, aquele coisa e tudo, para que matar? Ou seja, Saul ainda estava ligado no mundo. Saul ainda pensava que tinha alguma coisa boa no mundo. Saul ainda pensava que Deus tinha errado no que ele falou. E é por isso que se tornou um perdedor. Mas não foi o caso de Neemias. Neemias estava preocupado com a igreja. Ele estava envolvido no reino. A prosperidade dele só tem sentido se for em função do reino. O casamento dele só tem sentido se for em função do reino. A família dele, a descendência dele só tem sentido se for em função do reino. A empresa dele só tem sentido se for em função do reino. A vida profissional dele só tem sentido se for em função do reino. Ele estudar só tem sentido se for em função do reino. Esse era Neemias. Então ele se importava. E ele criou e gerou uma equipe que se importava. E aí quando ele gerou uma equipe que se importava, começou a obra. E qual obra? Restauração dos muros. Irmãos, eu não sei quantos aqui já foram em Jerusalém, mas os muros eram feitos de pedras. Cada pedra que eles punham lá pesava em torno de 1 tonelada. 1 tonelada cada pedra. Jerusalém não era uma quadra nossa hoje, não, era uma cidade razoável. Fazer um muro em volta dela iria durar aí uns 10 anos para ser feito isso, mas ia precisar de muita gente. Não tinha guindaste na época, não tinha carro, não tinha caminhão. E restaurar esses muros, fazer aquelas portas. Você entra lá em Jerusalém, as portas é uma coisa imensa, passa caminhão. É uma porta imensa. Restaurar essas portas era uma coisa complicadíssima. Mas aí Neemias, porque se importava, gerou uma equipe que se importava e começou a obra. E quando começou a obra, o que é que aconteceu? Guerra. Os inimigos viram: se esse povo levantar esses muros, nós não temos condições mais de dominar sobre eles. Se esse povo fizer parte de uma igreja prevalecente, essa cidade vai se dobrar diante do Senhor. Se esse povo tiver numa igreja que flui vida, poder, manifestação dos dons espirituais, então vai acabar com tudo aquilo que é do diabo nessa cidade. Os estádios, as universidades vão orar a Deus, ao invés de ficar lá fazendo shows e outras coisas mais. E aí começou a guerra. E aí quando começou a guerra, o que aconteceu? Neemias falou para a equipe dele: olha, é o seguinte, com uma mão a gente constrói e com a outra a gente carrega a espada. Ou seja, nós vamos edificar a igreja e vamos guerrear. Nós temos que estar preparados para as duas coisas, para edificar e para guerrear ao mesmo tempo. E aí o que aconteceu? O muro começou a ser levantado. Mas aí o que aconteceu? Quando os inimigos viram que não podia contra Neemias, por quê? Neemias era um homem que se importava, ele tinha uma equipe que se importava e servindo um Deus que se importa.
esse tripé, nada vence. Nada vence. E aí eles começaram e foram andando. E aí, o que aconteceu? Quando o diabo viu que não podia guerrear e vencer, agora tem esse versículo que eu acabei de ler. Contei até agora eu vou pregar para você, estava te contando o contexto. Então eu vou ler novamente aqui o versículo. Aí olha o que o diabo faz, olha o que os inimigos fizeram. Enviei-lhes. Olha aqui, olha, eu vou ler o 2. Sambalat e Gessem mandaram dizer-nos, eram os inimigos: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale do Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse, se fosse ter convosco. O que foi a estratégia do diabo? Não era mais guerra, mas era distração. Distração. Eu não vou falar aqui de guerra, porque cada um aqui olhando para o seu olho, você está disposto a guerrear. E você sabe que você guerreia, você vence. No entanto, qual foi a última estratégia do diabo? Distração. O que é que ele mandou falar? Os inimigos mandaram falar para Neemias: Neemias, para essa obra. Vamos estar um pouco juntos. Vamos fazer um churrasco, vamos divertir, vamos trabalhar mais, vamos fazer aquilo outro, para tirá-lo da grande obra. E o que Neemias respondeu? Por que eu vou parar a grande obra para estar com vocês? Não vou. E agora eu te pergunto, qual a distração que o diabo colocou na sua vida? Porque o diabo não fez isso só no tempo de Neemias, não. Ele está fazendo isso hoje. Se aparecer alguém aqui endemoniado cair, a igreja inteira vem aqui expulsar. Mas se você quiser comprar um carro, não tiver dinheiro, tiver que trabalhar dobrado para comprar o carro e não poder liderar uma célula, isso todo mundo aceita. Isso é distração. Você não vai levar seu carro para o céu. Você não vai levar sua casa para o céu. Você não vai levar sua roupa para o céu. Você não vai levar as suas joias para o céu. Você não vai levar seus selfies para o céu. Porque hoje todo mundo sai por aí para tirar foto, para mostrar para os outros. É o grande valor hoje, é você tirar uma selfie que ninguém nunca viu, que ninguém nunca teve, não sei o que, para mostrar para os outros: você teve ou fez aquilo. Agora eu quero ver você chegar diante do Senhor e Deus falar: e aí, qual foi sua grande obra? Aí você pega o seu álbum de selfies. Aqui, Senhor, olha o que eu fiz, olha o que foto que eu tirei, olha onde eu fui, olha não sei mais o que, olha não sei o que. E Deus vai olhar para bonitinho essas fotos, né? Mas e aí? E o meu reino? Uai, eu mostrei essas fotos para todo mundo lá, o tanto que o Senhor é poderoso. O Senhor me deu dinheiro, eu viajei, eu passeei, eu comprei um carro, eu comprei uma casa. Deus falou: tá bom, e você trouxe isso? Que agora você está aqui no meu reino, aqui não tem mais nada disso. O que você vai fazer aqui? Distração. Esse é o mal da igreja hoje, distração. Você não tem problema em se envolver com nada, mas qualquer coisa que você envolva com a igreja, isso é demais. Para que fazer uma conferência, meu Deus do céu, só para dar gasto? Tem muitas pessoas em distração aí nesse feriado. Agora veja, nós temos 3 grandes feriados no ano. Tem o Carnaval, tem a Semana Santa e tem o Corpus Christi. O Carnaval, a Semana Santa é o único feriado que é chamado de Semana Santa. Então, no mínimo, você deveria reservar a Semana Santa para Deus. Mas uns foram para a praia, outros foram dormir, outros foram descansar, um foi no cinema, um foi comer. Distração! E a família de Deus está reunida aqui. Eu sei que tem pessoas que não podem estar aqui, mas eu falei para todos os pastores que nenhuma pessoa deixe de ir por falta de dinheiro. Resolva, pastor, resolva esse problema, que você está na função para isso. Resolva, mas eu quero toda a família. Agora, se a pessoa não quer estar, é outra história. Se a pessoa acha que isso aqui não é importante, é outra história. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, estamos aqui para edificar uma igreja prevalecente. Para quê? Porque nós temos uma missão.
É uma família com uma missão, não é uma família com uma distração. Eu nasci para algo, você nasceu para algo, todos aqui nasceram para algo. E o dia que você chegar diante de Deus, é esse algo que vai rotular você, vencedor ou perdedor. Nós aprendemos isso no jejum. Existe um propósito divino, e eu e você fomos chamados para isso. Nós estamos nesse mundo tão somente para esse propósito. Enquanto a igreja individualmente estiver pensando, cada membro da igreja, pensando em si, ele não entendeu que é uma família. E enquanto você estiver se distraindo, você não entendeu que tem uma missão. Mas Neemias entendeu. E aí, qual foi a consequência disso? Ele rejeitou a distração. Ele falou: não, eu estou envolvido numa grande obra. Eu estou fazendo algo para toda a eternidade. Você está me chamando para um churrasco? Pelo amor de Deus, me poupe disso. Eu estou aqui edificando coisas que vão durar toda a eternidade. Você está me chamando para edificar uma casa aqui, que vai morrer aqui, que vai ser destruída aqui? Eu estou edificando algo que tem poder, e você está querendo me oferecer esmola. Não foi exatamente isso que Pedro e João falou? O mendigo pediu para eles dinheiro, pediu dinheiro. O que é que Pedro e João falaram para o mendigo? Não tenho ouro e prata. Pediu o quê? Esmola. Então o que Pedro e João estavam falando? Ouro e prata são esmolas, mas o que temos, isso nós vamos te dar agora, em nome de Jesus Cristo. Levanta! O homem era paralítico de nascença, tinha 40 anos. Saiu pulando igual um frango destroncado. Pulando, glorificando a Deus. E todo o povo viu aquilo e falou: que é isso? Você não sente falta disso? No nosso meio? Fala para o seu irmão: somos uma família. Agora fala para o outro lado: mas temos uma missão. Edificar muros, edificar aquilo que protege o templo, igreja. É a igreja. E aí olha o que acontece. Quando Neemias rejeitou a distração, olha aqui o que fala. Está aqui em Neemias capítulo 6, a partir do verso 15. Olha o que está escrito aqui. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. O homem que se importa gerou uma equipe que se importa, servindo um Deus que se importa. E algo que levaria uma década para fazer, foi feito em 52 dias. E quando o muro foi reconstruído, quem deu testemunho não foi a igreja, foram os inimigos. Olharam e falaram: essa é uma igreja poderosa. Deus está verdadeiramente naquele lugar. Porque olha o que acontece naquele lugar. Olha o tanto de milagres, olha o tanto de restauração, olha o tanto de conversões. Olha o quanto que as células se multiplicam. Somente Deus pode fazer isso. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em São Paulo há 22 anos atrás. Nós estávamos fazendo os encontros. Uma quantidade enorme de pastores vieram falar comigo, que não fazia parte da videira e nem da vinha. E eles falaram para mim o seguinte: como que vocês conseguem fazer um encontro, levar pessoas que são ímpias, para ouvir só a palavra de Deus e orar por elas, durante 2 dias e meio, quase 3 dias, e elas irem? Porque nem dentro da igreja nós conseguimos levar as pessoas a ouvir a palavra de Deus, e vocês levam ímpios para ouvir a palavra de Deus, e eles ficam lá 2 dias e meio inteiro ouvindo, e saem de lá convertidos. Como que vocês conseguem fazer isso? Eu falei: nós não conseguimos fazer isso.
Deus faz isso. É impossível um ser humano fazer isso, mas Deus faz isso. Você acha que reunir mais de 12 mil pessoas num feriado, a pessoa ainda pagar para vir com toda a dificuldade, trazer sua família e tudo, estar aqui para ouvir a palavra de Deus um dia inteiro, quem faz isso? Deus faz isso. Então veja, da parte de Deus, Ele faz, você está aqui. Agora o que é que está faltando? É alguém que se importa e uma equipe que se importa, porque aí essa cidade será completamente tomada pela igreja e ela vai se dobrar diante do Senhor Jesus. Essa é a maior cidade desse país. Esse é o motor econômico desse país. O que acontece aqui irradia para esse país inteiro. Mas nós precisamos de uma igreja prevalecente aqui. Uma igreja formada por pessoas que se importam, com a equipe que se importa, porque nós já temos um Deus que se importa para pregar o Evangelho, ministrar o poder de Deus. E pode ter certeza, esses estádios que estão por aí, um dia vai estar lá uma grande vigília, clamando ao Senhor lá dentro, adorando e orando, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, orando e buscando a Deus, e a cidade vendo e falando, só pode ser Deus, porque não tem cabimento isso. Isso aconteceu esses dias lá nos Estados Unidos, dentro de uma universidade, onde se ensina coisa do inferno. Pois um grupo começou a orar, foi tomando conta, um grupo que se importa com a universidade, e foi orando, depois toda a universidade ficou lá orando, mais de 4 dias orando direto, sem parar. Eu sonho ver isso lá na USP, lá no ninho do inferno. Só preciso de jovens que se importam, que vai lá para dentro, e começa um movimento, e começa a orar, e começa a se posicionar, e começa a falar, isso aqui serviu o diabo, mas agora vai servir a Deus. Não tinha um testemunho vivo, mas agora chegou um aqui que sou eu, em nome de Jesus Cristo. Porque sou filho, sou amado, tenho o DNA de Deus, não estou fazendo isso aqui para merecer nada de Deus, estou fazendo isso aqui porque sou filho de Deus. Estou aqui para estabelecer o reino de Deus. Nós vimos um milagre aqui. Você acha que esse milagre foi só para Neemias? É lógico que não. O milagre é para aqueles que têm o mesmo coração de Deus. Deus se importa, tanto se importou contigo e comigo, que o filho dele, o único filho dele, morreu na cruz do Calvário. Porque Ele se importa. Mas Ele quer olhar para os seus filhos e querer ver que os seus filhos também se importam. E juntos desenvolver o reino de Deus, onde quer que estejamos, onde quer que, ou por onde quer que passamos. Eu preciso continuar minha pregação, mas eu preciso fazer um apelo primeiro, porque a próxima parte, ainda agora, eu vou pregar à tarde também, fica numa boa aí, tranquilo, que tem muita palavra. Então veja, mas agora eu quero continuar, mas eu preciso fazer um apelo primeiro. Porque o que eu vou falar agora, só para aqueles que atenderam o apelo. E o meu apelo é o seguinte: eu quero saber se você quer fazer parte da história do reino de Deus. Não da história desse mundo que está condenado por Deus, mas da história do reino de Deus. Aqueles que se importam, aqueles que olham a miséria dessa cidade e se importam. Aqueles que olham a miséria da família que ainda não conhece o Senhor, se importa. Aqueles que olham os filhos de Deus que não prosperam, que não têm alegria, que não têm prazer, que não têm satisfação, e se importa, porque Deus se importa com isso. E aí Deus está procurando gente que se importa. A Bíblia diz que Deus olhou para Israel e começou a olhar, e começou a buscar, e começou a olhar, e começou a olhar, e começou a olhar. De repente a Bíblia diz: achei! Deus diz: Davi, um homem segundo o meu coração, um homem que se importa como eu me importo. E levantou ele rei. Ele era um adolescente, tinha em torno de uns 17 anos, e Deus falou: achei! E o Senhor está olhando aqui agora. E eu, como me importo muito com você, quero que você seja achado por Deus como alguém que se importa. E se você se importa com toda essa miséria que eu te falei, e quer, como Neemias, fazer parte da mudança dessa realidade, para estabelecer uma igreja prevalecente nessa cidade,
Se você se importa, eu falo nessa cidade, dessa grande cidade, esse estado, porque tem gente de outras cidades aqui. O que importa é isso. Se você se importa e quer mudar a sua vida a partir de agora, entrando na história do reino de Deus, se esse é o seu caso, eu quero que você fique de pé onde você está, que eu quero orar por você. Aleluia. Deixa eu te falar algo. Você agora vai falar isso com Deus. Vai falar: Senhor, olha, como Neemias, eu me posiciono. O que Neemias fez? A vida dele mudou do avesso. Porque agora o foco dele era restaurar os muros. Ele não perdeu a posição diante do rei. Porque ele foi, fez trabalho, voltou e tudo. Ele tão somente mudou o foco de vida dele. Não era mais o casamento, não era mais a empresa, não era mais a vida profissional. Ele não abriu mão disso, isso não sumiu da vida dele. Ele tão somente agora colocou um foco. Meu alvo agora é restaurar os muros, é estabelecer uma igreja prevalecente, e eu vou me posicionar assim. Então, ore a Deus e fala: como Neemias, Senhor, eu me posiciono pelo Senhor, pelo teu reino, pela tua obra, porque sou filho, não faço isso para ser, vou fazer isso porque sou. Ore a Deus, agora, ore a Deus, é só você e Deus, nós vamos orar mais, e eu vou continuar pregando, eu só quero que você se posicione. Assuma um compromisso diante do Senhor. Assuma, você e Deus. Não é pelo que eu falei, é você e Deus. Oh, Deus bendito. Move os corações, quebranta os corações duros, traga a revelação. Que a vida flua, Senhor, agora, em nome de Jesus Cristo. Marque pessoas, ó Deus, em nome de Jesus, para um propósito, para uma missão. Somos uma família, temos uma missão. Inclua cada um agora nessa missão, Senhor. Marque, que sejam achados pelo Senhor agora. Que o Senhor possa estar falando agora no céu: achei. Que o Senhor fale isso de cada um que está aqui, em nome de Jesus Cristo. Ore agora com a pessoa que está do seu lado. Fale: irmão, estou junto, estamos juntos, vamos formar uma equipe que se importa. Ore com a pessoa que está do seu lado agora. Se coloque diante do Senhor.
Amém, 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 amém. Olha aqui para mim. Sente-se aí para eu terminar então minha pregação agora. Sente-se. Vira para o seu irmão que está do lado e fala assim: eu me alegro estar sentado do lado de alguém que se importa. Olha aqui, vou ser rápido agora, porque o nosso tempo está quase esgotado, pelo menos para essa parte. Então veja bem. Você lembra da palavra de Deus, da experiência do profeta com o vale dos ossos secos? Então Deus leva o profeta diante de um vale de ossos secos, mas sequíssimos, tudo o esqueleto, né, nada conectado, muito seco. Isso significa que tinha muita morte. Aí Deus pergunta para o profeta: é possível reviver? A coisa era tão feia que o profeta ficou com dúvida. Um profeta olhou para Deus e falou: o senhor sabe. Eu não, mas o senhor sabe. Pode reviver ou não? Aí Deus falou: pode. Profetiza, abra sua boca e fale, libere unção. E aí ele começou a falar. E a hora que ele começa a falar, as coisas começam a acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. Qual foi o final dessa experiência do profeta? Um poderoso exército se levantou. Eu e você éramos um vale de ossos secos, mas através de uma palavra profética, do evangelho da graça de Deus, você agora está cheio de vida e vida abundante. Para quê? Para a guerra, para a conquista, para estabelecer uma igreja prevalecente. Então veja, uma igreja prevalecente é uma igreja que tem um exército bem treinado. Os membros são bem treinados, cada um é posicionado, cada um tem uma função, cada um sabe o que fazer e vive do sobrenatural. Porque a única coisa que compete a mim e a você é posicionamento, porque o poder é divino, a ação é divina, é Deus quem está se movendo, é Deus quem vai fazer a obra. Mas ele está buscando, como Davi, buscando, aí achei, graças a Deus, Deus te achou. Fala para o seu irmão: você foi achado pelo Senhor hoje. Então veja, eu conversei com os pastores, os supervisores, e nós resolvemos, nós ouvimos, lemos, jejuamos sobre o propósito eterno de Deus, sobre a carreira proposta, sobre a igreja, sobre a vida. Então nós agora precisamos colocar isso em prática. Então está faltando a última etapa, e é aqui nessa conferência, que é o quê? É você abraçar uma das funções do corpo. É você pular na reconstrução dos muros. Cada um tinha uma colher e cada um tinha uma espada, ou seja, cada um tinha uma função. Não precisa responder, mas eu quero que você pergunte para a pessoa do lado: qual é a sua função no corpo de Cristo hoje? Não responda, só pergunta. Não vale a função ouvinte. Eu sou um ouvinte. Essa função, Jesus diz: não seja só ouvinte, seja praticante. Tem 2000 anos Jesus disse isso, e ainda tem hoje gente que ainda quer viver só de ouvir. Então veja, nós conversamos,
E nós vamos lançar Missão Anjo da Guarda. Qual é a missão Anjo da Guarda? Você sabe que o Anjo da Guarda é a função lá dentro da célula, a que lida tão somente com uma pessoa. Só com uma. O líder de célula, o líder de treinamento, o anfitrião, lida com todo mundo da célula. O discipulador com mais gente ainda. O obreiro com mais gente, o pastor com mais gente. Mas o anjo da guarda lida tão somente com uma. Você sabe como que é que termina o Novo Testamento? Qual é a frase que termina o Novo Testamento? A revelação de Deus para nós é o seguinte: e reinarão pelos séculos dos séculos. É assim que termina. Reinarão significa que eu e você somos reis e vamos reinar. E aí, agora, como que alguém fala para mim que não tem condições de ser um anjo da guarda, sendo que ele vai reinar toda a eternidade? Ele vai reinar sobre o quê? Sobre o nada. É aqui que eu e você aprendemos. Então nós vamos lançar uma família, uma missão, missão anjo da guarda. Então todos aqueles que se importam, se já não estão na função de líder, nem de líder em treinamento, nem de anfitrião, se está sem função, todos vão entrar na função anjo da guarda. Você vai cuidar de uma vida miserável, trazendo a vida abundante para essa pessoa. Ah, pastor, eu não sei. O material está todo pronto e acabado. Do que você tem que fazer? Ah, muito exigente. Eu sou casado, eu estudo, eu trabalho, como que eu vou fazer? São 5 reuniões, com 1 hora mais ou menos, 1 hora por semana, durante 5 semanas. Se você me falar que não pode isso, aí eu vou falar que você não se importa. Porque não é possível que você não arruma 1 hora, numa semana inteira, para ministrar para uma pessoa um princípio da palavra de Deus. Não somente isso. Tão somente isso. Eu não vi nenhum glória a Deus na missão do... Está vendo? Você ouve a palavra de Deus, você levanta e se posiciona, e aí a hora que fala o tamanho do muro, você fala, não, deixa eu pensar, peraí, como que é isso? E aqui não tem muro de 1 tonelada cada pedra. É só uma pessoa. Então você vai conversar isso, cada pastor da sua igreja vai te explicar com detalhe isso. Mas a partir dessa semana próxima, nós vamos começar isso. Então se prepara. Porque um corpo que avança é um corpo onde... Vou ler isso aqui, porque você pensa que talvez a gente está inventando, mas não é não. Não é não. Não é não, é lá de Goiás. Está escrito, olha aqui o que Paulo fala. Efésios capítulo 4, 15, 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça de Cristo. Todo mundo quer crescer. E nós temos que seguir a verdade. Pastora Luiz ministrou que é verdade. Você é filho de Deus. Você não tem que fazer mais nada para ser. Você não tem que fazer mais nada para Deus te amar mais ou amar menos. Você já está perdoado, você está livre. Para quê? Para desfrutar desse mundo? Não. Para essa missão que Deus te deu. Para essa missão. Você não vai fazer isso para merecer alguma coisa. Você vai fazer isso porque você já é. Aí você vai fazer isso. Então Paulo fala, seguindo essa verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De quem? Todo o corpo, igreja, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, liderança, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O corpo cresce quando cada um abraça a sua parte. Qual é a sua parte? Vamos começar pelo anjo da guarda, que é o mais simples, mais fácil, mais tranquilo, menos exigente das funções. Todos podem fazer. Quantos estão comigo na missão anjo da guarda? Dá um glória a Deus. Não. Levanta a mão, levanta a mão. Espera aí um pouquinho, fica aí. Dá um sorriso. Anjo Gabriel, tira a foto agora. Selfie. Uma selfie, essa é selfie divina. Está registrado. Glória a Deus. Então, o meu tempo já acabou, eu não tenho mais à tarde eu tenho mais para falar, mas por agora, isso aqui eu acho que é o suficiente. E nós vamos agora para o intervalo,
mas você vai estar comigo nisso. Então veja, eu imagino que quase todos que estão aqui devem ter uma função, porque senão você não estaria aqui. Mas tem outro tanto desses que não estão aqui, que não tem. É os que estão vivendo a miséria espiritual. Nem todos, porque alguns têm bons motivos legítimos para não estar aqui, mas uma boa parte não tem. Eles estão na miséria espiritual e nem percebem que estão. Mas você, o Neemias, está vendo, se importa. E nós vamos mostrar para eles o que é vida cristã. Vida com prazer, com alegria, com satisfação, edificando o reino de Deus, restaurando os muros. E depois essa cidade vai olhar e falar: verdadeiramente tem uma igreja de Deus nesse lugar. Amém, queridos? Fica de pé onde você está.